Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja em nossa vida nesse dia. Chegamos à última carta do Novo Testamento, a carta de Judas, possivelmente irmão de Jesus e também irmão de Tiago. Essa carta, possivelmente, ela está situada entre o ano 67 e 85 da era cristã, não é uma data precisa, mas nesse período ela tem sido escrita. E ela é uma carta breve, com 25 versículos apenas, e ele, já no seu prefácio e saudação, ele se identifica, não tem, quem sabe, ali como o chamar a atenção por essa parentesco com Cristo, eu estou dizendo no sentido físico, né? Não é esse o destaque que ele traz. Ele fala o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tá? Então, ele se coloca como servo de Cristo e irmão de Tiago. E ele mostra a quem ele está endereçando a carta: aos chamados. Então, não está especificando como, quem sabe, carta aos Romanos, carta aos Hebreus, carta aos Filipenses, aos Colossenses, a Timóteo, carta a Tito. Não é isso. Ele está falando carta aos chamados, servo de Jesus Cristo, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, se você sente que foi chamado por Deus, então essa carta também é endereçada a você, é endereçada a mim, a todos que sentem o chamado. E o Senhor nos chama pela sua própria glória e virtude. Nós lemos isso também na carta do apóstolo Pedro. Nos chamou para a santificação, para um crescimento a cada dia físico, mental, emocional e espiritual. A partir do versículo 3, ele fala sobre o dever cristão de pelejar pela fé, de batalhar. Somos chamados, mas não era para ficar na inércia, simplesmente assistindo as coisas a acontecer. Devemos estar também atuando de alguma forma. Ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comunhão ou da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ele fala: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então há uma batalha, nós estamos envolvidos numa guerra cósmica que começou nos céus, onde Lúcifer, ele se rebela contra o governo de Deus, e ele, juntamente com a terça parte dos anjos, são expulsos do céu. E esse conflito, então, ele tem lugar na terra, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles são vencidos pelo inimigo, e, de certa forma, a cada geração já nasce com essa tendência para o mal, para o pecado e para tudo aquilo que é contra a sã doutrina. O versículo 4 ainda ele fala: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, pessoas que se rebelam. Poderia citar como exemplo o próprio Caim, que ele rejeita a promessa do Éden restaurado, estabelece uma cidade, dá o nome de seu filho, querendo perpetuar o seu nome, e assim tantos outros construtores da Torre de Babel, e quem sabe a cada geração alguém construindo torres ou a própria maneira de salvação. O seu próprio mecanismo, constrói os seus próprios altares, traz as suas próprias ofertas, querendo encontrar o próprio caminho para a salvação. E ele aqui traz exemplos de punição dos ímpios. Ele faz uma lista bem extensa. Ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo
tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, olha aqui, eu me perguntei muitas vezes, naquele período, aquela caminhada de Israel, do Egito para Canaã, quem sabe mortandades, homens, mulheres, crianças, mas depois eu entendi que Deus deu ao menos 400 anos de arrependimento. Abraão peregrinou na terra da promessa, juntamente com Isaac, com Jacó, depois seus descendentes. Eles mesmos foram escravos no Egito entre o período de peregrinação e o período de cativeiro, como mencionei, 400 e poucos anos, 430 anos, até que vinha a libertação e a oportunidade, porque havia uma profecia, diz, na quarta geração ainda não encheu a taça da iniquidade deles. Então Abraão peregrinou naquelas terras, havia um conhecimento do Deus de Abraão, dos altares que ele erigia em cada local que estava, que era testemunho de adorador do Deus único. Mas aqui diz que destruiu aqueles que rejeitaram, aqueles que não aceitaram. E ele relembra também os anjos, que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, seu próprio domínio, sua própria morada. E diz que eles têm sido guardados em algemas eternas até o grande dia do juízo. Então ele vai relembrando, passo a passo, esse histórico de rebelião. Ele fala também de Sodoma, verso 7, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, de fogo eterno, ou do fogo eterno, sofrendo punição. Não que eles estejam queimando eternamente, mas sofreu a pena do fogo eterno. Daquele também que os ímpios na segunda vinda de Cristo irão sofrer, daqueles que não aceitarem a mensagem de salvação. Ele continua ainda na sua narrativa, versículo 8, ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam a autoridade dos superiores. E ele que, no versículo 9, ele menciona algo importante. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor, te repreenda. Então, ele dá exemplo do próprio Cristo, e é um exemplo a ser seguido, né? Porque diz que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, foi fiel até a morte, morte de cruz. Por outro lado, Lúcifer, apesar de ser um anjo de luz, diz que nessa hierarquia no céu, o primeiro depois de Cristo, mas se rebela contra o governo de Deus. Traz a terça parte dos anjos, torna como um líder rebelde, não somente dos anjos, mas de todos aqueles, desde a criação do nosso planeta, que se rebelam contra Deus, influenciando a lutar contra os princípios de Deus. E ele continua aqui ainda que Cristo não usou trazer um juízo infamatório. Não entrou em discussão, em debate. O Senhor te repreenda. Quando contendia e disputava pelo corpo de Moisés. Porque cremos que Moisés ele descansa no Senhor, descansou no Senhor, quando, no limiar da terra ali da promessa. Eu até me questionei, mas Senhor, ele estava no limiar da terra da promessa. Quanto sofrimento, quantas lutas o Senhor não permite, mas o Senhor tinha algo maior, infinitamente maior. Moisés, quem sabe, dorme ali, estou dizendo no sentido de morrer, de dormir no Senhor, com perguntas, com questionamentos, mas não sabemos o tempo, mas quem sabe tão breve o Senhor o ressuscita e ele está na glória celestial. Ele tinha em vista o vitupério de Cristo, bem mais importante o sofrimento, as lutas, do que os tesouros do Egito. Talvez se ele tivesse ficado para ser um governante no Egito, quem sabe muito que teria hoje era uma múmia ali, algo mumificado, mas ele está na glória celestial, porque ele procurou fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Isso é mais importante. Ele diz ainda no versículo 10, e estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, até naquilo que compreendem. Ele fala mais, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. São pessoas que tiveram conhecimento, tiveram luz, mas que se rebelaram de maneira voluntária. Ele fala de Caim, fala de Balaão, que foi profeta do Senhor, fala aqui de Corá, ou Coré,
Datã e Abirã, não menciona os três, mas eram participantes da mesma rebelião. Ele fala que estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, mesmo estando em estação de frutos, duplamente mortas, desarraigadas. E diz, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, são mensagens duras, objetivas, diretas, colocando para nós que esses exemplos não devem ser seguidos. Mas ele fala de alguém importante aqui. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Então ele diz aqui que Enoque, o sétimo depois de Adão, que teve o privilégio de ser arrebatado, ser levado para a glória. Temos dois exemplos, né? Enoque e Elias, o sétimo depois de Adão, mas ele já pôde vislumbrar, compreender, ver em visão profética o Senhor com miríades de miríades, voltando em glória para trazer convictos a todos aqueles que se rebelam contra o Senhor e salvar aqueles que almejam, que aceitam a mensagem de salvação. E diz, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E isso provavelmente é constante. Você tem percebido, temos percebido no nosso viver que isso acontece. Isso não é novidade para nós. Aduladores, bajuladores, algo para o seu próprio interesse, pastoreiam-se a si mesmo. Ele fala aqui que essas pessoas são descontentes, andam, quem sabe, queixando, reclamando de tudo, murmurando de tudo. E ele fecha o pensamento, como mencionei, são poucos versos, e diz, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. E estamos nos últimos tempos. Tá? Quem sabe até mesmo pessoas usando a própria Bíblia, torcendo-a, aplicando-a de maneira contrária àquilo que o Senhor deseja. Ele diz, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, são estes que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, se a mim tem chegado essa mensagem, então vamos compadecer de alguém, seja familiar, seja amigo, ou a qualquer situação. Na parábola que Cristo contou do quem é o meu próximo, não é simplesmente alguém que mora próximo a você, seja questão de sangue, de amizade, não. Uma pessoa que ele nem conhecia, o bom samaritano ali atende, cuida. Então ele diz, se alguém está a perecer, se você percebe que está indo para o caminho contrário, com todo amor, toda longanimidade, procurar e buscar, resgatar e salvar. E ele fecha aqui ainda a sua doxologia, a parte final, diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Diz ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as coisas, ou de todas as eras, e agora para todos sempre, ou para todos os séculos. Amém. Então, ele fecha
Eu vou dizer aqui com chave de ouro o seu pensamento, contando toda essa narrativa, exemplos contrários, mas também trazendo exemplos bons, como no caso de Enoque, e aconselhando a você e a mim, aqueles que são chamados. Se você sente que foi chamado, então a mensagem é para você. E ele diz, aquele que é poderoso para guardar e tropeçar. O Senhor vai nos guardar de tropeços e apresentar-nos imaculados, puros, transformados ao único Deus, nosso Senhor, mediante Cristo. Ele diz que glória e majestade para toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Concluímos aqui nossas breves reflexões sobre as cartas. Se o Senhor nos permitir, estaremos em sequência gravando as profecias do Apocalipse, o último livro da Bíblia, mensagens que alguns têm até temor de estar verificando, de estar estudando, porque diz que é um livro selado, um livro fechado. Então, vamos trabalhar esse tema, Apocalipse, mistério ou revelação. O Senhor te abençoe a cada dia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos pelo cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para que no Senhor a cada dia sejamos mais que vencedores. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.